Uma de suas promessas mais importantes de Donald Trump foi que ele acabaria com a guerra na Ucrânia. Trump disse repetidamente que poderia acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia rapidamente, às vezes exagerando na credulidade, numa bela de uma ignorância, com seu cronograma projetado em 24 horas, ou mesmo antes de sua posse, se eleito. Isso pode acontecer? Sem dúvidas, Trump é um estrategista. Sabemos da boa relação que ele possui com Vladimir Putin. É um businessman. O Laranjão sugeriu que sua abordagem seria mais eficaz devido aos seus bons relacionamentos pessoais com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o presidente russo, Vladimir Putin. Trump afirmou que Zelensky e Putin o respeitam mais do que Biden, o que ele acredita que facilitaria as negociações. Trump também sugeriu que Zelensky nunca deveria ter deixado a guerra começar, sugerindo que a Ucrânia poderia ter feito concessões para evitar o conflito. E ele criticou Biden por supostamente instigar a guerra ao fornecer ajuda militar sem pressionar por uma solução diplomática. As negociações podem começar antes mesmo da posse de Trump. Zelensky pode concluir que será capaz de negociar um acordo com Putin ainda no governo de Joe Biden, mas sob comando de Donald Trump. Dado o mandato esmagador de Trump e J.D. Vance, é improvável que o atual presidente Joe Biden atrapalhe tais negociações. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, citando 3 pessoas muito próximas de Donald Trump, os assessores do Laranjão estão traçando planos sobre como acabar com a guerra na Ucrânia. Um dos planos inclui o estabelecimento de uma zona desmilitarizada de 1.280 quilômetros. Segundo esse plano, a Ucrânia também se comprometeria a não se juntar à OTAN por pelo menos 20 anos, em troca da continuidade das entregas de armas dos Estados Unidos. É como se enxugasse um enorme bloco de gelo entre o Alasca e o Havaí. Não está claro quem policiaria essa zona desnuclearizada, também referida como DMZ. E um consultor disse ao jornal americano que tropas americanas e organizações internacionais financiadas pelos Estados Unidos, como a ONU, não fariam parte de nenhuma missão de manutenção da paz. Isso porque a ONU se tornou uma esfera ideológica e politizada sob comando árabe e chinês, que receberia muitas ordens dos próprios invasores russos. No entanto, a dita zona desmilitarizada poderia se assemelhar ao que acontece hoje entre as duas Coreias. A zona desmilitarizada coreana é uma faixa de terra fortemente militarizada que atravessa a península coreana perto do paralelo norte 38. Essa zona desmilitarizada, que também é chamada de DMZ, é uma barreira de fronteira que divide a península aproximadamente ao meio. Foi estabelecida para servir como uma zona tampão entre os estados soberanos da República Popular Democrática da Coreia, ou seja, Coreia do Norte, e da República da Coreia, a Coreia do Sul, sob as disposições do Acordo de Armistício Coreano em 1953, um acordo entre a Coreia do Norte, a China e o Comando das Nações Unidas. A DMZ tem 250 km de comprimento e cerca de 4 km de largura. Houve vários incidentes dentro e ao redor da zona ao longo dos anos, com baixas militares e civis em ambos os lados. Dentro desta zona DMZ coreana, há um ponto de encontro entre os dois estados coreanos, onde as negociações acontecem, a pequena Joint Security Area, ou JSA, perto do extremo oeste da zona desmilitarizada, foi o local de encontro entre Donald Trump e Kim Jong em 2019, tornando-se o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a entrar na Coreia do Norte. O vice-presidente eleito de Trump, J.D. Vance, discutiu uma ideia semelhante em uma entrevista ao Shanghai Show em setembro deste ano. J.D. Vance disse que um acordo pacífico provavelmente se pareceria com uma zona desmilitarizada na atual linha de demarcação entre a Rússia e a Ucrânia, que seria fortemente fortificada para que as forças russas não invadissem novamente. Segundo esse plano, Vance disse que a Ucrânia não se juntaria à OTAN para que a Rússia tivesse sua garantia de neutralidade e que a Alemanha, entre outros, financiaria parte de sua reconstrução.
Trump não aprovou um plano específico foram o que disseram pessoas próximas a ele ao jornal Wall Street, que também envolveria negociações entre o presidente russo, Putin, e o presidente ucraniano, Zelensky. De acordo com o relatório, todas as propostas partem da abordagem do presidente Joe Biden de deixar Kiev decidir quando as negociações de paz devem começar ainda neste mandato de Biden. Todas elas também recomendam congelar a guerra onde ela está nesse momento, geograficamente. Ainda segundo informações obtidas pela Reuters, Kate Kellogg e Fred Fritz, dois altos funcionários que serviram no Conselho de Segurança Nacional durante o primeiro governo de Trump, apresentaram outro plano a Donald Trump no início deste ano, que envolvia reter armas da Ucrânia até que o país concordasse em iniciar negociações de paz com a Rússia. Caso as negociações fossem abertas, um cessar-fogo seria estabelecido com base nas atuais linhas de combate. Trump disse repetidamente que poderia acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas, forçando a Rússia e a Ucrânia a negociar um acordo de paz, mas nunca detalhou como faria isso. Em uma declaração enviada ao jornal Voice of America em março deste ano, Steven Chung, diretor de comunicação da campanha de Donald Trump, disse que a principal prioridade do presidente eleito em seu segundo mandato seria negociar rapidamente o fim da guerra na Ucrânia. O embaixador dos Estados Unidos na OTAN entre 2008 e 2009 e ex-enviado especial para a Ucrânia no governo de Trump, Kurt Volker, disse recentemente ao jornal ucraniano Kyiv Independent que acredita que Trump ligará para Putin o mais rápido possível e o incentivará a parar o conflito. Este é o novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube, o Analytics. Me dê um apoio, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e contribuir com o meu trabalho.